O livro é isso, eu quis deixar registrada essa marca desses 5 anos de coluna no Globo, a gente conversou, e a escolha dos artigos, claro, tinha muitos artigos que eu gostava, mas esses 80 foram disparados assim, os melhores, em parte por serem também os mais atemporais, ou seja, não são artigos datados. Você lê um artigo de 2009, apesar de dar uma fotografia do período, e lendo o livro inteiro, ele passa uma espécie de filme trágico, né, da ópera bufa que é o Brasil nesses últimos 5 anos. A verdade é que são temas mais atemporais que eu trato aqui. E como o Carlos falou, não é só economia, não é só nem mesmo política. Um dos artigos que eu mais gosto, presentes aqui no livro, é justamente um que eu falo que a crise é moral. A crise que a gente está vendo no Brasil hoje é uma crise de valores. As pessoas estão subvertendo todos os valores. E, para mim, a manutenção de tanto tempo de PT no poder já é um reflexo, já é um sintoma disso. Eu vou também ser bem breve na minha explanação aqui, para valorizar a presença de vocês e abrir para um bate-papo que eu acho que vale mais a pena, né? Ver as coisas que eu falo, eu escrevo, já tem o blog, já tem os vídeos no YouTube. O livro está dividido em anos, então, nesses 5 anos, né, com as crônicas, as 80 melhores crônicas, na nossa opinião. Foi um trabalho de 4 mãos. Obviamente que o voto de Minerva era meu, né? O Carlos podia querer um artigo ou outro, mas no final eu que decidia, porque é o meu filho. E como eu disse, você tem os artigos... Você falando assim, parece que houve grandes... Debate, dilema, não foi rápido. Um ou outro artigo que ele falava, não, esse aqui é melhor não, mas a gente foi filtrando e foi relativamente fácil filtrar, porque são realmente os artigos menos datados. Tem de tudo aqui dentro, tem pitada de humor, tem... o Leandro Narlock brinca, né, que às vezes eu sou visto como uma pessoa meio agressiva, polêmica demais, radical. Eu não entendo por que vem essas alcunhas aí, esses adjetivos a uma pessoa como eu, tão simpática, tão gente boa, quem me conhece há mais tempo, né? Tá ali o Zé, me conhece desde que eu era pequenininho. Então, a verdade é que eu não sou nada disso, mas às vezes passa um pouco disso quando eu escrevo com uma certa revolta, né? Que é uma espécie de desabafo, alguns textos. Mas o Leandro Narlock, ele falava, cara, vai por essa linha. Quando eu escrevia textos mais satíricos, né, ele adorava que eu invento as minhas ONGs, né, eu sou presidente de várias ONGs virtuais fictícias, que eu invento, como a ABPCO, por exemplo, Associação dos Produtores Brasileiros de Coisas Obsoletas, onde eu fiz uma petição a favor da defesa do protecionismo de produtores de vela, querosene, máquinas de escrever, contra a invasão cruel dos bens importados mais baratos, né? Onde já se viu você querer penalizar dessa forma o Brasil, entregando produtos mais baratos para os consumidores. Então isso foi obviamente em memória de Bastiat, que tem uma petição dessa. Então tem várias ONGs dessas que eu crio, né? A ANTA, a Mula, eu vou criando umas ONGs assim. A última teve até o dedo da minha esposa psicanalista, que é a Ego, né? Que fala aí da elite golpista e opressora, né? Então, obviamente, tem muito nesse livro aqui desse estilo mais irônico. Aliás, nunca houve tanta elite no Brasil, né? Pois descobriu-se que 93% do Brasil é formado por elite. Então, a aprovação de Dilma é 7%. Então, nós somos a Suíça e não sabíamos. Mas outra coisa que eu preciso confessar aqui, né? É que eu tenho vários livros lançados, apesar de que a minha vida literária é dividida em ARDR, né? Antes de Record, depois de Record, né? Sendo justo aqui com quem realmente me colocou em maior evidência no mercado de livros, né? Com o Esquerda Caviar, que virou um sucesso, um best-seller com mais de 40 mil livros vendidos. Mas a verdade é a seguinte, eu tenho uns 9 livros lançados já, mas eu sou um sujeito preguiçoso. Pode não parecer, mas eu sou. Eu escrevo lá 6, 5 textos por dia no blog, mas é isso que eu gosto de fazer. Eu me descobri um cronista, um sujeito que gosta de escrever textos curtos, até porque eu acho que eu sou bem objetivo e tenho algum poder de síntese. Então eu não gosto muito de enrolação, daquelas coisas de pseudo-intelectual, que fica... tipo Francisco Bosco, né? Vamos dar nome aos bois. Esses caras que falam e não dizem porra nenhuma. E eu não sou assim, eu tento ser objetivo, falar a minha mensagem. Então o que eu gosto mesmo de escrever é isso aqui. Eu gosto de escrever crônicas. Textos de 4.500 caracteres, que é o espaço lá do Globo, para os mais velhos, falem lauda e tudo mais. E quando tem que sentar e escrever um livro com começo, meio e fim, como foi o caso do Esquerda Caviar, me dá uma certa preguiça. Então a gente já tem um contrato novo,
tá assinado, tem até adiantamento para ele poder me cobrar, mas a verdade é que eu estou embromando. Adiantamento milionário. Milionário, me deixou podre de rico, né? A esquerda sempre fala que a gente é vendido, é da elite. Eu tô na lista da CIA, das empreiteiras, dos bancos, dos judeus, todo mundo me paga fortunas. Eu só não descobri até hoje qual é a conta na Suíça, mas não estou na lista do HSBC, nada disso, eu ainda não descobri, mas eu sei que estão pagando em algum lugar. Um dia eu vou meter a mão nessa grana. E brincadeiras à parte, né, até porque a Record paga, como todo mercado editorial no Brasil, o suficiente para você viver de pão e água, né, no máximo croissant e Perrier, mas ainda assim pão e água. E a verdade é que o Carlos está começando a me cobrar já o novo livro, será escrito já num ambiente um pouco diferente, né, talvez até tenha a ver com o tema, vou poder fazer uma comparação in loco daquilo que eu vou criticar no Brasil, em termos de cultura, do jeitinho e tudo mais que eu bato tanto, comparando isso com o mundo americano e como é que é o estilo de vida, o modus vivendi na Flórida, né? Então, mas a verdade é que eu tenho um pouco de preguiça de escrever esse tipo de livro com começo, meio e fim. O que eu gosto mesmo é isso aqui. E eu acho que, por um lado, é útil... Para de bater na porra do livro. Por um lado, é útil para os leitores também, porque eu particularmente adoro ler livros assim. São livros de crônicas que você lê 4, 5, fecha e pode dormir, e ao mesmo tempo não fica cansativo, os temas variam, até porque eu me meto a falar de tudo mesmo, ou quase tudo. Mesmo sendo uma coletânea de crônicas, não ficou datado, não fica cansativa a leitura, e passa um filme do Brasil aí nesses últimos 5 anos, que é um filme muito deprimente, né? Precisa, às vezes, ser consumido com Prozac para poder ser digerido esse tipo de tema, né? Falar de Dilma Rousseff não é nada simples de ser digerido. Eu fecho só, como prometido, com a historinha um tanto pessoal da minha presença no Globo, né? Que eu acho que me deu a primeira grande vitrine, né? Eu trabalhava no mercado financeiro há muitos anos e comecei a ler muito e escrever como hobby, né? Às vezes até sob olhares assim, meio incriminadores dos meus chefes e dos meus pares, né? Trabalhava bastante, era workaholic, mas sempre que tinha ali uma hora vaga, lá estava eu escrevendo algum desabafo, no começo mandando para uma lista fechada de e-mail, família, amigos. O único que respondia era meu sogro, que está aqui presente também, a ponto de um amigo meu virar e falar: cara, você arrumou o sogro que você pediu a Deus, porque é o único cara que tem paciência para ficar debatendo com você. Mas a verdade é que o hobby começou a crescer, começou a ficar mais sério. Eu saí depois dessa gestora, fui trabalhar numa family office que me dava mais flexibilidade de horário para poder escrever mais, que já era ali uma vocação, um chamado quase irresistível. Isso você está falando de mais ou menos que ano? 2005, né? 2005 eu fui para essa family office e comecei a fazer mais palestras, comecei a escrever mais. Tinha algumas plataformas de sites, escrevia para uns sites lá de Porto Alegre, para o site do Mídia Sem Máscara, do Olavo de Carvalho, eu cheguei a escrever. O Orkut, eu fiquei muito conhecido, né, na época de Orkut, porque eu não fugia de brigas, né? Então daí veio a fama de polêmico, porque eu brigava com a esquerdalhada toda, sem dó nem piedade, né? Entrava de sola mesmo, quando tinha que fazer isso. O meu ex-chefe, Paulo Guedes, que escreve para o Globo também, um dia me fala que tem um evento interessante, que eu acho que achava que eu ia gostar, e me chama para ir, eu vou. E é um instituto chamado Instituto de Estudos Empresariais, que tem em Porto Alegre, o IEE, há 20 e tantos anos, 30 anos fez, que é nada mais, nada menos que o criador do Fórum da Liberdade, que é o maior fórum da América Latina do liberalismo. Eu vou nesse evento, estamos discutindo ali trazer o IEE para o Rio. O formato do IEE é muito interessante, eles se reúnem toda segunda-feira, são jovens lideranças, formadores de opinião do meio empresarial, portanto com o pé no chão, sem essas digressões muito românticas e idealistas de muitos cientistas sociais e gente mais ligada à área de humanas. E acaba se concluindo ali que no modelo carioca não ia dar muito certo esse negócio. Você imagina tirar o sujeito do futebol, do bar do Jobi, para debater Hayek, Ayn Rand numa segunda ou numa terça-feira, não ia dar muito certo. Eu mesmo chamei atenção para isso. E criou-se, então, naquela época, o Instituto Millennium. Eu sou um membro fundador do Instituto Millennium, que tinha como ideal disseminar essas ideias, esses valores de democracia, economia de mercado, império da lei e tudo mais.
O Instituto Milênio tem como sócios fundadores, né, como patrocinadores iniciais, alguns grupos da mídia, entre eles a família do Roberto Marinho. Né? Daí as teorias conspiratórias, eu já não sei quem já teve a oportunidade de ver nos sites chapa branca de esquerda, eles montaram um organograma que o Instituto Milênio é dono do Brasil, controla toda a imprensa, mal sabem eles como é difícil conseguir orçamento para fechar as contas até o final do ano do Instituto Milênio. Mas a verdade é que o Instituto me colocou em maior evidência para esses grupos. E um belo dia eu estou no meu trabalho, na Family Office lá, e recebo uma ligação de um diretor do Globo falando: Rodrigo, aqui é a Luiz, queria saber se você está disposto aí a escrever pra gente. Aí eu tentei controlar a empolgação, né, a animação, porque tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: o segredo na vida é você descobrir alguém que pague para você fazer aquilo. Se você tivesse dinheiro, você pagava para fazer. Então a minha vontade na hora foi: pô, pelo amor de Deus, eu escrevo quantos artigos você quer, escrevo de graça, pago quanto para ter o espaço, né? Mas eu fui convidado e recebendo ainda por cima. Pouco, pior ainda que a Record, mas só dá água, não dá direito ao pão. Mas a verdade é que me deu uma vitrine muito grande e isso mexeu muito com a minha vida. Mexeu com as minhas ideias, porque uma coisa é você brincar no Orkut e outra coisa é você ter a seriedade de falar para milhares de leitores numa plataforma muito reconhecida, muito séria. Então isso te força também a ser mais responsável com as palavras. Então eu acho que o Globo me ajudou muito. E graças a essa vitrine, que tem 5 anos agora feitos, mais um pouco, a Record veio, que foi o Carlos me descobriu e me convidou graças a um artigo que está aqui, Esquerda Caviar. A Veja provavelmente me descobriu também em parte daqui e por aí vai. Então, sem dúvida nenhuma, mudou minha vida, a ponto de eu decidir abandonar de vez o mercado financeiro e tentar viver da escrita, viver da disseminação de ideias liberais, que é o que eu faço hoje. Eu queria fazer uma pergunta a respeito disso, e eu sei a resposta, mas é importante frisar isso. Você escreve há 5 anos no Globo, alguma vez mexeram um texto seu, censuraram um texto seu, alguma vez tutelaram um texto seu? Fala isso. Olha, diga o PT tem 1001 defeitos. A gente não precisa inventar novos. Até hoje eu nunca sofri nenhum tipo de pressão, nem do PT, nem processo, até porque eu tomo algum cuidado com o que eu escrevo, para não ser leviano, e muito menos do Globo, que é um instrumento, um veículo que eu só tenho elogios a fazer. Claro, ele bota lá dentro, até por ser plural, de fato, é um instrumento, um veículo plural, leva a sério o pluralismo, e coloca lá dentro gente que eu acho até que exagera em colocar, porque é gente que acusa o próprio Globo de golpista. Eu não acho que precisaria chegar tanto para posar de neutro, mas tem lá dentro gente que acusa o Globo de ser golpista. Então eu acho isso um absurdo, né? Então não sai, né? Não escreve nesse veículo. Mas o fato é que eu nunca tive nenhum tipo de cerceamento, de censura. A única vez na vida, e olha que eu meto o pau, inclusive já ataquei direto ou indiretamente o próprio Globo, de alguma forma, quando eu achei que devia. E a única vez na vida que eu recebi uma ligação foi para mudar o título, porque a forma que eu tinha colocado o título abria espaço para várias pessoas mandarem achando que era uma carta aberta. Então falou: olha, esse tipo de coisa não faz, porque não é uma carta aberta, você tem uma coluna, você tem um espaço fixo, então você precisa mudar esse título, só isso. O resto, nunca, zero. Carta branca, realmente, para eu meter o pau em todo mundo e falar as coisas que eu falo e escrevo sem rodeios, né? Até porque o subtítulo que nós colocamos é realmente esse, né? Um liberal sem medo da patrulha, porque eu acho que, infelizmente, no Brasil tem muita autocensura por pessoas que têm medo do ostracismo, medo da retaliação no mercado ou das pessoas que querem ser amadas por todos, né? E quem quer agradar a todos não agrada a ninguém. Eu não preciso disso, sou bem resolvido em relação a esse aspecto. Acho ótimo ter os elogios que eu tenho e os seguidores que eu tenho, que são pessoas normalmente que pensam, que fazem crítica, que não me têm como um guru nem nada disso. Eu não quero esse tipo de coisa, nunca alimentei esse tipo de coisa. Por outro lado, eu acho que tem muita gente covarde na imprensa, tem muita gente covarde mesmo, que tem espaço e se autocensura, ou então tenta ser muito politicamente correto, tenta ser muito vaselina para ficar bem com tudo e todos,
e isso para mim é pusilanimidade. Isso para mim é o caminho da mediocridade. Você escrever dessa forma é melhor não escrever. Eu acho que você tem alguma coisa para falar, que fale com as suas convicções e com a coragem de ferir quem tiver que se sentir ofendido com aquilo que você está defendendo, se são suas convicções. Bom, é isso. Acho que a gente já se estendeu um pouquinho. Vamos abrir para perguntas e respostas. Obrigado.